E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. Meu nome é Cláudio Honor, sou técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre limites. Então, limite, você que está na faculdade de engenharia, tá? Não importa a faculdade de engenharia, seja engenharia civil, elétrica, agrônoma, não importa a faculdade, vocês vão passar por um assunto chamado cálculo. E o cálculo, pessoal, ele é de suma importância, que muita gente tem dificuldade, muita gente para os estudos por conta de cálculo. Então, o conselho que eu dou para vocês, se atentem à matemática básica, parte de potenciação, parte de raízes quadradas, principalmente funções, porque o estudo do cálculo é baseado praticamente no estudo de funções, comportamento das funções. Então, quando a gente começa a estudar o cálculo, a gente tem que se atentar à função, saber o que é uma função. Então, só para a gente ter uma relembrada aqui de leve, o que é uma função? Função, pessoal, é quando eu tenho um eixo x, um eixo y, um eixo x aqui de rosa, o eixo y em azul. Então, eu quero saber o comportamento do meu eixo x em relação ao meu eixo y. Então, é natural a gente aprender funções, lá na sexta série, se eu não me engano, a gente coloca valores no x, o resultado que dá é o y, e vai relacionando, né, esses dois eixos, entre x e y. E dessas relações entre x e y, vai nascer um gráfico. Então, o gráfico ele não está ali por acaso. O gráfico é a representação de uma situação física, né, que a gente tem. O professor de vocês vai dar um exemplo aí, vai dar um caso. Vocês vão resolver a situação e vocês vão achar o gráfico. Então, aquele gráfico, para quem chega no momento, olhou para aquele gráfico, já viu uma certa curva. Essa curva pode ser uma parábola ou pode ser uma reta definida por uma função do segundo grau, onde o gráfico é uma parábola, seja ela com a concavidade para cima ou para baixo, não importa, ou seja uma função do primeiro grau, onde o gráfico é uma reta, também não importa. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que o gráfico nada mais é que a relação entre x e y. E essa relação é uma representação física normal. Então, o limite, pessoal, nada mais é o seguinte, eu quero estudar o comportamento em um gráfico, só que não naquele ponto. Eu quero estudar a aproximação, ou seja, o limite é quando eu estudo um número, ele está tendendo para aquele número, está se aproximando, ou pode ser pela esquerda, pela direita, que vocês vão entender que são os limites bilaterais, certo? Só que não pode ser aquele número, porque se for aquele número, a função não está definida naquele ponto. E vai ficar mais simples agora quando eu mostrar para vocês um exercício que eu trouxe aqui sobre o limite. Ele é muito básico, então é só para vocês entenderem a ideia intuitiva. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma certa função, deixa eu desenhar aqui um gráfico rapidinho só para vocês entenderem do que se trata. Então eu tenho aqui, ó, o eixo x e o eixo f de x, também conhecido como y, tá vendo aqui, ó? Eixo x, eixo f de x, onde eu vou colocando valores no x e relacionando, certo? Só que o x, o valor do x, pessoal, ele pode se aproximar tanto pela esquerda quanto pela direita. Tem aqui, ó, um limite de x ao quadrado menos 64 sobre x menos 8. O x ele está tendendo a 8. Então quer dizer o quê? Que eu tenho lá o meu eixo x, ele não é o 8, porque se eu colocar o 8, vocês vão ver que vai dar uma indeterminação. Por exemplo, ó, se eu colocar o 8 aqui, ó, 8 ao quadrado dá 64. 64 menos 64 dá 0. Se eu colocar 8 aqui, ó, 8 menos 8 dá 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Eu não consigo resolver essa conta quando x for 8. E se o x não for 8, pessoal, ele for 7,99999, se eu substituir aqui, ó, 79999 elevado ao quadrado e fizer essa conta, já não vai dar mais 0. Se eu colocar aqui, ó, 7,99999 e fizer essa conta, já não vai dar 0. Então, sei que eu não sei qual é o valor de x valendo 8, mas se o x se aproximar de 8, eu sei fazer a conta. E é isso que trata os limites. Por quê? A função não está estabelecida naquele ponto, no 8, mas se eu vier com valores tanto por aqui como por aqui, o x se aproximando de 8, 7,9999, mas não pode ser o 8. Eu consigo fazer a conta. Então, esse que é o conceito básico do limite.
Limite é isso, limite é uma aproximação. Eu não quero saber o valor no ponto, mas se eu aproximar, eu consigo fazer a conta. Então, é isso que torna o limite, que você fala um limite. Então, eu consigo fazer isso aqui, resolver isso aqui, pessoal, através de artifícios algébricos. Por isso a importância da gente saber produtos notáveis, fatoração, para a gente sair desse problema. Então, o mais importante é a gente saber quem causa a indeterminação. É o meu denominador, porque se eu colocar o zero no denominador, eu não consigo dividir. Se o zero estiver aqui em cima, ó, zero dividido por algum número vai dar zero. Só que algum número dividido por zero, eu não consigo fazer a conta. Então, quem causa a indeterminação é o meu denominador. Então, é o x menos 8 que está causando essa indeterminação. Então, cara, se eu fizer aparecer x menos 8 aqui em cima, e x menos 8 embaixo, eu já tenho aqui. Então, eu tenho que fazer x menos 8 para aparecer aqui em cima. Porque eu consigo cortar e eliminar quem está causando o meu problema. É o que eu fiz aqui, ó. Então, o que eu usei? Usei um artifício algébrico em cima, a diferença de quadrados, ó, diferença de quadrados, onde eu posso abrir isso aqui, ó, em A menos B vezes A mais B. Sendo que o nosso A vai ser esse cara aqui, o nosso B vai ser esse cara aqui, ó. Então, é A menos B vezes A mais B. E aqui quem é o nosso A? Nosso A seria esse cara aqui. O nosso B seria esse cara aqui. Aí você fala para mim, mas 64 não é ao quadrado. 64 não é a mesma coisa que 8 ao quadrado? É. Então tem aqui, ó, x ao quadrado menos 8 ao quadrado, que vai dar 64. Então eu abri aqui, ó, x menos 8, eu tiro a raiz de x, ó, raiz de x, x, raiz de 64, 8. E aqui eu faço o processo aqui, ó, raiz de x, x, raiz de 64, 8. Mas só inverto o sinal, ó. Não é A, ó, A menos B vezes A mais B, ó. A menos B vezes A mais B. Aí eu fiz aparecer o seguinte, ó, o x menos 8 em cima, x menos 8 embaixo. Posso cortar aqui, ó, posso cancelar isso aqui com esse. Sobrou quem? X mais 8. Agora o que acontece? O limite de x tendendo a 8, eu posso substituir 8 aqui, ó, no lugar do x, ó. Foi o que eu fiz. 8 mais 8, 16. Então, quando o meu x se aproxima de 8, ó, o meu x se aproxima de 8, o meu eixo f de x se aproxima de 16. Só que a bolinha aberta. Por quê? Indicando que eu não tenho função naquele ponto, mas eu tenho limite. Porque a gente viu que quando eu substituí 8 aqui, ó, deu 0 sobre 0. Mas quando eu coloquei o x tendendo a 8, ó, x tendendo a 8, o meu eixo f de x tende a 16. E aí o gráfico é isso aqui, gráfico de uma função do primeiro grau, né? Ó, x mais 8 é primeiro grau. Por quê? Porque aqui o expoente é 1, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal, que o limite, ele estuda uma aproximação, ele não é o valor definido ali naquele ponto, e é importante que a gente entenda todo esse conceito de limite. Por quê, pessoal? Porque aí vem o conceito de derivadas, eu preciso saber o que é uma derivada. Derivada eu sei que é uma taxa de variação, certo? Quando eu divido ali o meu eixo y pela variação que eu tenho no x, eu consigo achar o meu coeficiente angular, eu consigo achar a variação naquele ponto, eu consigo achar a derivada naquele ponto, e depois que a gente entende as derivadas, a gente vai para a integral, que a gente entende que derivada é uma divisão, integral é uma multiplicação, e a gente tem que ver todos esses conceitos, pessoal, para a gente não ficar para trás aí no curso, e a gente ficar com esses conceitos bem fixos na cabeça. Porque a nota, pessoal, ele é importante para você, para a sua faculdade, para você passar de ano ali para a sua faculdade. Quando vocês forem exercerem a profissão de vocês, o que vale é o conceito que você aprendeu daquela matéria, não para você aplicar ali no dia a dia, mas para você usar a concepção de base que vocês aprenderam aqui no trabalho de vocês. Beleza? Até a próxima.